Vamos iniciar hoje o tema destituição do poder familiar. Ponto-chave para a adoção. Por quê é o ponto-chave? Eu vou te explicar. O que vem o pessoal trazendo nisso daí? Vem perguntando assim: doutor, teve uma criança que foi retirada da mãe e tá lá na instituição de acolhimento, que eram as antigas casas lares. Hoje usa esse termo, instituição de acolhimento, né? Eu já posso ir lá para adotar? Outra pergunta que faz: doutor, eu não entendo. Tantas crianças acolhidas nessas instituições e eu tô muito tempo na fila de adoção. O que eu faço, sabe? É uma ansiedade, o que ocorre, o que tá acontecendo? Então vamos lá. Eu vou trazer para você aqui o seguinte: uma estatística de 22 de maio de 2021, que diz assim: crianças e adolescentes acolhidos que estão em instituição de acolhimento. Hoje não, naquela data, são 30.624 crianças e adolescentes. Pretendentes disponível na fila, que estão lá no cadastro, no Sistema Nacional de Adoção, 32.938. Aptas à adoção, 4.956 crianças e adolescentes. Por isso que a conta não fecha. E qual é o grande problema dessa conta não fechar? A destituição do poder familiar. Por quê? Se essa criança, essa criança e adolescente, ela não está destituída do seu poder familiar, ela não vai à fila de adoção, porque também ela não pode ser adotada. Então, por isso que eu trouxe esse tema, pelos motivos que tem gerado N dúvidas. Vamos lá. Antigamente, no Código Civil, é tanto código pra lá, código pra cá, mas vamos lá, vamos focar. Código Civil de 1916 chamava de pátrio poder. Aonde que eles trouxeram o pátrio poder? Lá do direito romano. Você tem curiosidade? Dá uma lida em direito romano. É bem interessante. Demonstra muito a atualidade de hoje. Traz algumas coisas que surgiram daquela época. Então, mas o que dava a entender? Isso daí, pátrio poder, soava que só o pai tinha o poder sobre a criança e adolescente, e não a mãe. E com o Código Civil de 2002, eles mudaram essa terminologia. O que eles colocaram? Poder familiar, né? Então, o que é o conceito de poder familiar? Vou ser bem breve aqui. Conceito pode ser definido como um conjunto de direitos e obrigações conferidas aos pais ou responsáveis legais em relação aos seus filhos menores, baseado sempre na observância de proteção dos interesses legais dos filhos, assistente à saúde, alimentação, vestuário, moradia, educação, além de outros direitos conferidos à criança, lazer e medicamentos. Ok, esse é o conceito de poder familiar. Ah, tá, doutor. E aí, mas o que gera? Como que essas famílias conseguiram ter a suspensão do poder familiar e chegaram até a extinção do poder familiar? De que forma? O que gera a suspensão do poder familiar? Medida judicial. O juiz, conselho tutelar, através de uma denúncia, vai até essas famílias e vê que essas crianças não estão sendo sustentadas, não estão sendo devidamente guardadas, não estão educando essas crianças, está fora dos conceitos de família padrão. Então o que o conselho tutelar faz? Ele faz um ofício para a vara da infância e da juventude e fala assim: juiz, não tá legal lá. As crianças estão abandonadas, estão passando até necessidade de comida, ninguém vai pra escola. Tá uma bagunça geral. O juiz, através de uma decisão, ele suspende esse poder familiar daqueles pais, ou daquela mãe, ou daquele pai, né? Porque, infelizmente, nos dias atuais, nós não temos sempre o pai e a mãe. Sempre ou é a mãe ou é o pai. Geralmente é mais a mãe. Tá? E aí, envia-se
primeiro o que ele faz? Tem parentes que querem ficar com essas crianças? Vô, tio? Não tem. Então envia lá para a instituição de acolhimento, tá? Ok. O Estado, ele dá diversas chances para essa família vir a se restabelecer. De que forma? Entrar nos conceitos morais de padrão de família. O que fazia errado, parar de fazer. O que se usava drogas, entrar num tratamento. O que se usava de bebida alcoólica, procurar um tratamento. O que saía de balada e largava os filhos lá, parar com a balada. Então o Estado te dá essas chances. E através de um acompanhamento de assistente social, ele vai verificando isso daí. É um chacoalhão que o Estado te dá. Antigamente, na escola, quando você fervia muito o caneco, a professora chegava em você e fazia... Hoje, se fizer isso, meu Deus, a casa cai. Eu já tomei muito chacoalhão na escola. E não morreu, tá aí, né? Tô firminho. Ixi. Porque fervia o caneco lá, né? Então é o Estado daquele famoso chacoalhão. Nos pais, tipo, acorda, que você vai perder o poder familiar. Mesmo assim, eles não fazem e não voltam. E de que forma pode ser extinto o poder familiar? Pode ser extinto por causas naturais, de que morte dos pais ou do filho, emancipação, maioridade, o filho chega a 18 anos, e adoção. E também pode ser feito através de medida judicial. De que forma? Castigar imoderadamente da criança. Não é tapinha nas nádegas, tá? É sentar o sarrafo na criança mesmo. Isso daí é castigar imoderadamente. Abandono, balada. Você sai pra usar droga. Você sai pra ir pro boteco, encher a cara de cachaça. Isso daí você vai perder teus filhos, tá? E praticar ato moral e com bons costumes. Isso daí eu não preciso descrever, que você é inteligente suficiente para saber de que forma você pode perder. Além disso, você incidir reiteradamente nas faltas, todas previstas do artigo 1637, que é isso daí que eu falei tudo anteriormente a chegar nesse artigo. E aí, em cima disso, que ele vai extinguir o poder familiar. Extinto o poder familiar, essa criança que está lá naquela instituição de acolhimento, aí sim ela se torna apta à adoção. Mas, doutor, não é feito isso? Muitas das vezes não. Só se suspende o poder familiar e essa criança fica lá acolhida. E aí você tem que cutucar o judiciário, provocar o judiciário para falar, olha, tá muito tempo lá, tá se tornando adolescente, mais chega na maioridade. Se não for destituído o poder familiar, não vai ficar lá o resto da vida naquela instituição de acolhimento. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. O que acontece com a criança que fica nos abrigos, passam a adolescência lá sem a ser adotados, né? Daí chega a uma certa idade, o que é feito deles? É o seguinte, eu vou te dar um exemplo de uma instituição que eu acompanho, duas, uma em Ouro Fino e outra em Jacutinga. Alguns chegam crianças, outros chegam adolescentes, tá? Adolescente. Infelizmente, muitos adolescentes, e quem pretende adotar não quer adolescente, principalmente os casais de primeira viagem. Verdade. Por quê? Porque eles querem pegar uma criança de 1, 2, 3, 4 anos. Ele não quer pegar um menino de 14 anos. Ele não quer pegar uma criança de 12 anos. Essa instituição, através de um assistente social que faz um ótimo trabalho, tem conseguido ter êxito nas adoções tardias. Até parabenizo ele aqui, não vou falar o nome dele no ar porque ele não me deu essa permissão, mas parabenizo ele aqui o ótimo trabalho que ele tem feito. E aí, pelo que eu acompanhei, ele conseguiu fazer de 4 a 5 adoções tardias. Ele conseguiu colocar esses adolescentes, é isso aí mesmo, de 5 a 6 adoções tardias. Ele conseguiu colocar esses adolescentes em famílias que pretendiam adotar crianças e conseguiram adotar e se apaixonaram por esses adolescentes.
Mas o adolescente que fica lá, quando ele completa a maioridade, que é os 18 anos, ele pode sair. Simplesmente 18 anos e um dia ele pode pegar as coisas dele e falar: tchau, vou embora. Alguns retornam para aquelas famílias. Outros ficam lá porque essas instituições têm realizado um trabalho que é super louvável, de repúblicas, igual é feito nas universidades federais. Sim. E aí esses ex-adolescentes, que agora são maiores, né? Ficam lá, trabalham, estudam e continuam sua vida lá. Haja vista que as famílias ainda estão totalmente destruídas, não regeneraram nenhuma. Doutor, tem família que regenera? Tem. Eu já também acompanhei família que regenerou, que a pessoa foi para a igreja, seguiu uma religião e tocou a vida dela, tá trabalhando e os filhos estão lá com ela. Sim. Né? Convivendo. Não teve mais problemas. Tem outras que infelizmente não regeneram.